Vamos lá, galera. Agora a gente vai resolver a questão 14 da página 32 do livro do James Stewart, que diz o seguinte: Kelly parte de Winnipeg às 14 horas e dirige a uma velocidade constante para o oeste da rodovia Transcanadá. Ela passa por Brandon a 210 km de Winnipeg às 16 horas. Letra A. Expresse a distância percorrida em função do tempo decorrido. E na letra B, desenhe o gráfico da equação da parte A. E na letra C, qual a inclinação dessa reta e o que ela representa. Então, aparentemente é uma questão bem simplesinha e a gente vai resolvê-la aqui agora. Letra A. O que a letra A está pedindo? Expresse a distância percorrida em função do tempo decorrido. Quais são os dados que a gente tem? Ela saiu de Winnipeg às 14 horas, né, e dirigiu a uma velocidade constante. Isso aqui é muito importante a gente ter anotado. A velocidade é constante, ou seja, a velocidade não muda, para o oeste na rodovia Transcanadá. Ela passa por Brandon, que fica a 210 km de Winnipeg às 16 horas. Então, de Winnipeg até Brandon, ela gasta, a gente vai pegar o tempo aqui, 16 menos 14, que vão dar 2 horas. Então, o tempo que ela decorreu de Winnipeg até Brandon é 2 horas. Ok. E aqui está falando para mim que essas duas cidades estão separadas por si a 210 km. Então, a distância que ela percorreu é 210 km. Ok. E o que está pedindo aqui? Expresse a distância percorrida em função do tempo decorrido. Primeiro que a gente tem que descobrir é a velocidade. Velocidade é igual a distância sobre tempo, correto? Logo, velocidade vai ser a distância 210 sobre o tempo de 2 horas. Logo, a nossa velocidade vai ser 210 dividido por 2, vai dar 105 km por hora. Bacana, a gente agora tem a velocidade que ela está andando, e é uma velocidade constante, ou seja, esse número aqui não vai mudar. Aí o que ele está pedindo? Expresse a distância percorrida em função do tempo decorrido. Ok, vamos ver o que acontece. Se pegarmos essa fórmula aqui, ele está pedindo para a gente expressar a distância. Então a gente teria que isolar a distância nessa situação, ok? Então como é que vai ficar? Se a gente pegar a distância aqui e isolá-la, vai ficar a distância, o tempo está dividindo, passa para lá multiplicando. É igual a velocidade vezes tempo. E aí, uma coisa interessante, nossa velocidade ela não muda porque ela é constante, mas o tempo ele vai variar, ou seja, de Winnipeg até Brandon ela gastou 2 horas, mas se ela está indo mais adiante ela vai gastar mais tempo. Então, o que vai acontecer com essa função? Distância vai ser igual a 105, que é a nossa velocidade, vezes o tempo. Essa aqui é a nossa função, nesse caso. E a gente sabe que o D vai ser em função do tempo. 105t. À medida que o tempo for alterando, ele vai mudando para mim a distância que a pessoa está andando, que a Kelly, no caso aqui, está andando. Ok? Então, a gente já expressou a função aqui na letra A. É essa aqui. Letra B. O que pede a letra B? A letra B está falando desenhe o gráfico da equação da parte A. Beleza, vamos desenhar o gráfico. O gráfico vai ficar algo aproximadamente assim. Aqui vai ser distância em quilômetro e aqui é tempo em horas, ok? Aí vamos ver os pontos de interligação basicamente. Quando o tempo é zero, a distância também é zero. Então tá aqui. Beleza, primeiro ponto nosso, vou marcar de vermelho. Quando, no caso aqui, a gente já está andando 1 hora, ou seja, se a gente colocar este trecho aqui como 1 hora, ele vai ter andado 105 km. Então vamos pegar aqui mais ou menos o gráfico, que 105 tem a demarcação aqui.
Então, pela nossa projeção, temos o ponto de 105 km andado em 1 hora. Em 2 horas, que vai ser aqui, ele vai ter andado 210 km. Por quê? Porque é uma velocidade constante. Então, vamos demarcar esse ponto. Aqui. E agora a gente já pode até fazer a nossa reta do gráfico aqui. Vai ficar algo mais ou menos assim. Aqui está meio fora de escala, porque esse ponto aqui está fora. Esse ponto, na verdade, ele daria aqui, né? Esse 105 está meio deslocado. Mas é só para a gente poder entender. Por quê? É uma função linear. Ela é linear. Ela tem que obedecer esse conceito aqui. E então o gráfico em si, para essa função, ele forma uma função linear com essas características, ok? Agora a letra C. Qual a inclinação dessa reta e o que ela representa? Beleza. Então, letra C. Vamos reescrever a função 105t. A inclinação é exatamente 105. E o que ele representa? Representa a variação da distância em função do tempo decorrido. Ou seja, a cada 1 hora que modificar, né, o meu t, vão ser 105 km a mais que d vai ter. A cada um intervalo, uma unidade de t, são 105 unidades a mais para a distância. Ok? Vamos para o próximo.